Cambinda, que é um templo irmão aqui ao terreiro do Maneco, já existia havia já 3 anos. Né? E conheci então a vovó Cambinda, que era a mentora da casa, e que deixou uma lição, uma metáfora, que sempre guiou a minha prática espiritual, a minha vida espiritual. Dizia a vovó Cambinda que a Umbanda é como um grande mar, e que várias pessoas se dessedentavam, né, na medida das suas necessidades. Então, algumas pessoas iam ter nesse mar a ocasião de pegar um pequeno dedal de costureira de água, outro um copo, outro um balde, e aqueles que, de tão sequiosos de conhecimento, resolviam mergulhar nele. Né? Então, essa metáfora de Sinhá Cambinda demonstra que as coisas do terreiro e os pontos cantados é uma parte do que tem no terreiro que eu enfoco nesse livro, mas não só os pontos cantados, tudo que tem dentro do terreiro pode ser vivenciado, pode ser experimentado em graus diferentes de aproveitamento. Existem pessoas que ficam numa certa superficialidade, outras numa certa mediania, e existem aquelas pessoas que procuram viver de forma muito aprofundada e abrangente a sua vida espiritual. E eu sempre quis ser, nessa metáfora da vovó, aquele que mergulhava nesse mar que é a Umbanda. E hoje, então, eu pretendo demonstrar com exemplos bastante breves. No final, nós faremos uma dinâmica com as pessoas que tocam aqui do terreno do Maneco. Os atabaques já estão ali posicionados para isso. Mas eu vou querer usar os pontos cantados para demonstrar para vocês o quanto de informação escondida tem dentro do terreiro e que exige uma inteligência penetrante, uma percepção refinada para poder ser aproveitado. Então, digamos que 100, 200 pessoas participem de uma gira, nem todas elas aproveitaram essa gira da mesma forma e com o mesmo grau de aproveitamento, porque foram distintos os seus processos de captação de informação, de armazenamento dessa informação, dessa instrução, e os exemplos que eu vou usar aqui podem surpreender, assim como me surpreenderam. E ao longo da minha prática no terreiro, eu fui acumulando essas pequenas surpresas. Eu ia me surpreendendo, olha, estou cantando esse ponto há 10, 20 anos, e só agora eu entendi uma certa nuance, uma certa sutileza de significado. E chegou uma hora que eu fui colecionando tantas surpresas, que eu falei, eu preciso me pôr a pensar e escrever num livro o maior número possível de coisas surpreendentes que estão no terreiro, mas que quase ninguém vê. Porque às vezes a gira é corrida, tem um aspecto pragmático da gira também, os atendimentos acontecem, às vezes a gente não tem o tempo necessário para decodificar certas coisas. Então aqui eu coloquei, antes de passar as interpretações dos pontos cantados, e nesse livro eu peguei 40 pontos. Claro que a palestra, porque eu prometi que ela seria curta, não vai tratar de 40 pontos. Eu peguei alguns pontos, mas antes de passar a interpretação dos poucos pontos cantados que selecionei, eu queria passar para vocês algumas relações simbólicas para começar a dar esse gostinho para vocês de coisas que estão muito sutilmente presentes dentro do terreiro, e quando você percebe que esse simbolismo foi estabelecido por uma inteligência realmente superior, que é a inteligência das nossas entidades. E você começa a perceber a profunda elegância no estabelecimento de uma série de informações compactadas desses símbolos e que estão só esperando os filhos de fé, que somos todos nós, cada um no seu momento, qualificar suficientemente a sua inteligência, a sua percepção, a sua sensibilidade para, como uma chave, abrir esse segredo do cofre que são as coisas que tem no terreiro. Então, vamos lá, algumas relações simbólicas dos elementos que constituem a música. Então, primeira aula de teoria musical. A música é constituída de melodia, ali em cima, harmonia, ritmo e timbre. São os 4 elementos que constituem o fenômeno musical. Eu não sei se vocês estão familiarizados, claro que devem estar, macumbeiros que todos somos, com o conceito dos 4 elementos. Os 4 elementos da alquimia, né? O ar,
o fogo, a água e a terra. Eu não sei se estou fazendo algo errado aqui, mas se você perceber, a melodia, que é aquilo que você canta numa música, está associada ao ar. A harmonia, eu não sei se tem alguém que conheça a música aqui, mas a harmonia são os acordes. Então, existem acordes que produzem sensação de felicidade, acordes mais melancólicos, acordes mais assustadores, né? Um dos acordes assustadores, que é o trítono, foi inclusive proibido pela Igreja Católica por supostamente estar associado a coisas negativas e assim por diante. Então, a harmonia, ela está associada à água. O ritmo, que é aquilo que nos faz dançar. E justamente por nos fazer dançar, isso mostra que está associado ao corpo físico, a parte mais densa, que é a terra, né? E o timbre, por exemplo, um violino ao tocar nota lá e um piano ao tocar nota lá, é a mesma nota, a melodia é a mesma, mas vocês percebem que tem alguma coisa diferente entre esses dois lados. Essa diferença é uma diferença de timbre, que é a forma como o instrumento corta, como se ele cortasse o ar, friccionasse o ar. E fricção tem a ver com o fogo. Então, você vê que na constituição da música você tem simbolicamente representados os 4 elementos. Eu não vou me demorar, porque prometi ser breve, vamos para o próximo slide. A orquestra do terreiro, que é composta, claro que com variações, mas o seu núcleo fundamental são os tambores, os cantores, o agogô, né, que é um instrumento de metal, e o xequerê ou qualquer sorte de chocalho, né? E você tem, de novo, os 4 elementos presentes aí, né? Você vê o tambor claramente associado à terra, ao aspecto da sua densidade telúrica, né, que remete para a terra. Os chocalhos, existe até um tipo de chocalho que se chama pau d'água, né, pau de chuva, que esse barulho ele nos lembra o barulho da água, né? Então os chocalhos estão associados à água. O agogô é um instrumento de contundência, seria melhor uma haste de metal, e metal com metal sendo percutida como se saísse faísca. Existem alguns ritos, inclusive, que se vê sair faísca, então está associado ao fogo. E a voz humana, que é a voz cantante, ela depende do ar. Então a orquestra do terreiro também depende e manipula e movimenta esses 4 elementos. E uma última relação simbólica é a relação das dimensões fundamentais que constituem a nossa pessoa. Cada um de nós é um espírito que se usa de 3 dimensões fundamentais. Aquela que nós mais conhecemos é o corpo físico. Aí existe o campo astral ou emocional e existe a parte mental. Então, nós temos de novo aqueles elementos da música associados mais diretamente. A melodia é aquilo que você decora e, portanto, é algo que está associado à mente. A harmonia, que são os acordes, é o que vai modulando as nossas emoções. Então, se é uma música mais triste, uma música mais alegre, uma música mais marcial, tudo isso vai modulando o aspecto emocional da tua resposta pessoal à música. E o ritmo, como eu já disse, está associado ao campo físico. E é tão fortemente associado ao campo físico que existem alguns ritmos, como a cabula, que deu origem ao samba, que se você oferecer uma resistência consciente, você vai começar pelo menos a bater o pé. Você vai querer dançar, uma coisa quase incontrolável. Tamanha e tão evidente é essa relação entre o ritmo e o corpo físico. Então, isso só para dar um tira-gosto para vocês de como, de fato, existe muito mais coisa esperando que a nossa inteligência decifre, que o nosso coração armazene, né, no terreiro, nas giras que a gente participa. E isso é bom porque tem tanta coisa lá escondida que, mesmo que a gira tenha um certo aspecto repetitivo, a gente começa cantando o hino da Umbanda, depois vem a defumação, depois, sei lá, o anjo da guarda, etc. Tal. Mesmo assim, você pode passar anos numa prática de terreiro e não ter monotonia, não ter enfado, você não se enjoa da gira, porque sempre você consegue
enfocar algum aspecto diferente que você não tinha enfocado antes. Então, essa forma de você perceber símbolos ocultos é uma forma de diminuir o caráter repetitivo e enjoativo da vida espiritual. Vamos lá, então, para alguns exemplos. Veja, interpretação é o quê? É um termo que diz respeito a uma captação. Você capta um sentido, um significado, uma informação. Isso que é interpretar. É você pegar dentro de uma coisa algo que estava lá dentro e que ao que inicialmente você não tinha acesso, e você, através ou da inteligência ou da vontade ou de qualquer coisa, você consegue fazer com que aquilo venha à tona. Isso é interpretação. E as interpretações, elas podem ser feitas em modos e graus diferentes. Existem interpretações mais profundas, interpretações mais superficiais de um mesmo fenômeno, de uma mesma coisa interpretada. Então eu vou dar alguns exemplos de vários tipos diferentes de conhecimentos que são importantes para uma interpretação suficientemente abrangente e profunda dos pontos cantados. Vejam, existe uma ciência chamada gramática, aquela das nossas aulas de português do início da escola, que parece, a uma primeira vista, que não tem absolutamente nada a ver com o terreiro. O que será que uma análise sintática tem a ver com o preto velho do terreiro? Nada. Eu respeito muito essa resposta, nada. O fato é que vocês vão se surpreender com o fato de que, claro, uma pessoa que não estuda gramática pode passar a vida muito bem na Umbanda e dispensar a gramática. Eu não estou dizendo que é essencial para a vida espiritual de ninguém. Mas, se você dominar até esse tipo de conhecimento menor, que é a gramática, você vai ter uma percepção em maior número. Vou dar um exemplo aqui em que a conjugação dos verbos demonstra que tem alguma coisa nesse ponto que deve invocar a nossa inteligência para que ela seja, para que ela se ponha a pensar. E isso aconteceu. Esse exemplo desse ponto que eu vou cantar aqui para vocês, isso aconteceu. Eu estava firmando as tronqueiras do terreiro. Depois de 15 anos que eu já cantava esse ponto, um tempão. Cantava, às vezes, semanalmente. E depois de muitos anos, eu estou lá firmando as tronqueiras do terreiro. Os filhos ajudando ali e tudo. E, de repente, eu paro. Eu não sei até se vocês lembram disso. Foi ali na sede da Inácio Lustosa. Eu paro e falo, só um pouquinho. Eu interrompi um processo ali de firmeza das tronqueiras, porque eu tive uma chuva de ideias. Eu percebi que não era fortuito o fato de que alguns dos verbos desse ponto estão na terceira pessoa, como soprou e trovejou, na primeira metade do ponto, e na segunda metade os verbos estão na primeira pessoa, chamei e joguei. Eu destaquei os verbos ali no negrito itálico para chamar a atenção de vocês. Quando eu percebi que alguns verbos estavam na terceira pessoa e outros na primeira, eu falei, aí tem alguma coisa. Isso não é por acaso. E aí eu percebi, isso eu já tinha percebido, vejam como a interpretação admite camadas, né? Por que eu achava que eu já entendia? Por que eu achava que eu já entendia o significado desse ponto? Porque eu tinha percebido já desde o começo que esse ponto fazia referência aos 4 elementos. Soprou na cachoeira é o ar, é o elemento mais sutil, mais próximo do puro espírito. Trovejou lá na pedreira, fogo, é o segundo elemento mais sutil, só perde em sutileza para o ar. Aí chamei minha muganga de guerra, não diz respeito a nenhum elemento, e no último verso tem os 2 elementos mais densos, mais grosseiros, que são, joguei água na terra. E eu achava que eu já tinha entendido esse ponto. Só que tinha mais uma informação moralmente relevante para a vida de terreiro. Vejam que coisa interessante. Na verdade, acho que eu canto depois, mas vejam que coisa interessante. Quando o ponto se refere àquelas coisas mais superiores, ar e fogo, os verbos estão na terceira pessoa. É como se o orixá ou o caboclo preto velho que fossem responsáveis por esse domínio superior das coisas. Agora, na água e na terra é na primeira pessoa. Eu é que tenho que cuidar das coisas que me competem fazer.
Ou seja, o ponto estava dizendo, tem coisas que você pode pedir, faz sentido você pedir para que o caboclo faça, mas tem coisas que você tem que fazer. E você não deve transferir a responsabilidade como uma criança mimada que só pede. São aquelas pessoas que vão no terreiro e pedem, e acham que o astral é responsável por todos os nossos sucessos e sucessos na vida. Então você veja com que elegância, com que sutileza, com que discrição a entidade que montou esse ponto colocou uma informação relevante do ponto de vista de nós não querermos ser crianças de terreiro, né, que transferem a responsabilidade para o sobrenatural. O ponto diz assim: soprou na cachoeira, trovejou lá na pedreira, chamei minha muganga de guerra, joguei água na terra. Soprou na cachoeira, trovejou lá na pedreira, chamei minha muganga de guerra, joguei água na terra. Isso a gente canta para firmar a tronqueira, né? E tem todo um paralelismo. Quando você fala soprou na cachoeira, você acende o charuto ou o incenso, que é o ar. Aí trovejou lá na pedreira, você acende a vela ou a taça com fogo, né? E joguei água na terra, você serve as quartinhas com marafo ou com água, né? Então tem todo um processo interessante. Vamos correr que eu já estou me demorando. Uma outra questão interessante lá da professorinha de português, né, da gramática, que parecia que nada poderia contribuir para a nossa vida espiritual. Existem verbos existem pontos em que o verbo pode ser lido como estando. Eu já vou explicar o que isso significa. Ou no modo indicativo ou no modo imperativo. Ouçam o seguinte ponto. Vamos lá. Adeus Umbanda, adeus terreiro, Orixá me alumia, na luz da estrela guia. Orixá me alumia, na luz da estrela guia. Esse é um ponto que pode ser cantado para sair do terreiro depois da gira, e os filhos de fé batem na cabeça para sair. E não dá para saber, só de ouvir esse ponto, se aquele que está cantando está dizendo que o orixá está iluminando ele naquele momento, ou se ele está pedindo para que o orixá o ilumine naquele momento. Uma coisa é você dizer: o orixá está me iluminando, o orixá me alumia, ele está nesse momento me iluminando. Outra coisa é você se voltar para o próprio orixá e dizer: orixá, me alumia, me ilumina, por favor, me ilumina, me dá a sua bênção. São duas coisas que são completamente diferentes, né? Uma coisa é você clamar, você rogar, você pedir. Outra coisa é você simplesmente descrever um fato. O fato de que o orixá estava, naquele momento, te iluminando. As duas leituras são possíveis. E as duas leituras são interessantes do ponto de vista ritual. Compete a cada um ver naquele momento, naquele rito específico, qual é a forma mais verdadeira com que essa pessoa estaria cantando, né? Então, são esses dois exemplos da parte gramatical que eu tenho de exemplo, né? Outra questão: para interpretar ponto cantado, nós temos que ter alguma sensibilidade poética. Nós temos que ter alguma sensibilidade, captar, como eu coloquei ali, a tonalidade emocional. Pode dar um zoom ali? A tonalidade emocional da letra. Então vocês vejam que nesse ponto do Caboclo Pedra Preta, o Caboclo de Xangô, os 4 primeiros versos são constituídos de verbos que diz respeito a coisas dolorosas, né? Então, escurecendo, gemendo, gritando, chorando. E no final, existe um final feliz, né? Que diz: a sua banda me chamando e sua pedreira clareando. Muitas pessoas podem cantar
cantar, às vezes por anos a fio, esse ponto, sem captar essa sutileza, que está dizendo o quê? Assim como todas as histórias infantis terminam num final feliz, não importa quão temíveis sejam as aventuras do seu intercurso, assim também é a nossa vida. Assim também são as dificuldades pelas quais nos passamos e que nos levam ao terreiro. Mas se o caboclo Pedra Preta chamar você para a banda dele, isso vai ter um final feliz. A pedreira dele vai clarear, e é como diz o ponto. Viu o dia escurecendo dentro da noite gemendo, e trovão no céu gritando, e a cachoeira chorando. É o caboclo Pedra Preta e a sua banda me chamando, sua pedreira clareando. Vamos já para o próximo. Conhecimentos de ordem musical, eu podia falar um monte de coisa, não vou para poupá-los, vou dar um exemplo só, que foi uma coisa extraordinária que eu descobri ao escrever esse livro. Eu selecionei esse ponto, e eu já tinha escrito o capítulo de interpretação desse ponto. Quando eu vou rever o livro, eu percebo uma outra coisa que eu não tinha percebido, mesmo depois de ter me esforçado a escrever o livro, captar o máximo de sentidos que eu pudesse tirar desses 4 simples versos, que dizem assim: a mata tava fechada, o xalabão cobre, quem é filho de caboclo, tá na hora que sai, quem é filho de caboclo, tá na hora que sai, a mata tava fechada, o xalabão cobre, quem é filho de caboclo, tá na hora que sai, quem é filho de caboclo, tá na hora que sai, a mata tava fechada, o xalabão cobre, quem é filho de caboclo, tá na hora que sai, quem é filho de caboclo, tá na hora que sai. O que acabou? Então veja, esse ponto fala sobre uma situação em que você está com os caminhos fechados e que Oxalá então manda abrir os seus caminhos e que é só você então andar, né? Os caminhos já estão abertos, agora compete a você empreender os esforços necessários e andar. Então, quem é filho de caboclo, Oxalá já mandou abrir, está na hora de sair, está na hora de andar, pode caminhar, né? Tem um simbolismo muito interessante do ponto de vista musical, e eu pedi para pôr a partitura, né, para mostrar isso aqui. Vejam que coisa interessante. Eu não sei se eu posso me aproximar daqui. Acho que pode. Microfonia. Só um minutinho. Vejam como no tava fechada é a mesma nota. Eu até fiz assim quando entrei. Tava fechada. É a mesma nota, parece pancadas na mesma nota, e parece que você não consegue ultrapassar essa nota, você não consegue superar essa nota. Parece uma barreira intransponível. Existe um simbolismo melódico de uma barreira aparentemente intransponível. Esse obstáculo não dá para superar. Tava fechar. A letra diz que estava fechada, e a melodia é uma repetição da mesma nota, como se você não conseguisse ultrapassá-la. Só que o que acontece quando Oxalá manda abrir? Oxalá mandou abrir, está numa nota acima. Ali eu citei o mandou, está na nota Fá. E não estava fechado, está na nota Mi, uma nota abaixo. Ou seja, quando Oxalá manda, aquilo que parecia intransponível é superado, é transposto. O obstáculo é superado. Então, quando você canta isso, dá vontade de ir para cima, assim, ó. A mata estava fechada, Oxalá mandou abrir. Você canta com mais energia, é o poder de Oxalá abrindo os seus caminhos nessa hora. A nota mais aguda é aquela que você coloca mais energia para cantar, você faz mais esforço para cantar. Então veja
que sem esse tipo de conhecimento musical, esse tipo de coisa estaria lá para sempre despercebido, né? Agora vem uma questão interessante. O divino, o orixá, é algo que está próximo de nós ou é algo que está distante? Ele é algo imanente, ou seja, presente aqui, acessível, ou ele é algo transcendente, que está no mundo transcendente, inalcançável? Existem alguns pontos que dizem uma coisa e outros pontos que dizem o contrário. E parece que as entidades estão se contradizendo. Eu trouxe um exemplar de cada. Nós vamos cantar juntos, acho que os dois vocês conhecem, são pontos que vários terreiros conhecem. O primeiro enfatizando o orixá como algo próximo, dizendo: Oxóssi mora na raiz da gameleira, Ogum mora na lua e Pai Xangô na pedreira. Ou seja, eles presentes na natureza física. E o outro ponto diz o contrário. Vocês vejam, o primeiro ponto dizia: Pai Xangô mora na pedreira. O segundo diz assim: dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá a sua morada verdadeira. E agora? Chegamos no impasse, né? Ele falou: acabou, vocês compuseram aí 2 pontos que não fechou a conta, né? Então nós vamos cantar esses 2 pontos e eu vou falar brevemente sobre esse assunto. Ixi, é chato, né? Oxóssi mora na raiz da gameleira, Oxóssi mora na raiz da gameleira, Ogum mora na lua, Pai Xangô lá na pedreira, Ogum mora na lua, Pai Xangô lá na pedreira. Oxóssi mora na raiz da gameleira, Oxóssi mora na raiz da gameleira, Ogum mora na lua, Pai Xangô lá na pedreira, Ogum mora na lua, Pai Xangô lá na pedreira. Oxóssi mora na raiz da gameleira, Oxóssi mora na raiz da gameleira, Ogum mora na lua, Pai Xangô lá na pedreira, Ogum mora na lua, Pai Xangô lá na pedreira. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Xangô mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá a sua morada verdadeira. Xangô mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. Caô, cabecinha, Saravá Xangô. Então vocês vejam, né? O primeiro ponto está dizendo: o orixá é algo próximo. Basta você ir até a raiz da gameleira e dar uma oferenda, que você vai estar próximo de Oxóssi. E a lua não é tão fácil, né? Mas ainda assim, a lua é algo da natureza física, né? E o Pai Xangô lá na pedreira. Agora, o segundo ponto diz que Xangô não mora na pedreira em verdade, né? Mas não é lá a sua morada verdadeira. A sua morada na pedreira é um tipo de morada, mas a sua morada verdadeira é Aruanda, né? Aruanda, que é cidade-luz, né? A cidade da luz. Na sua tradução, Aruanda significa isso. Então, Aruanda não é exatamente acessível para qualquer um de nós, né? Tanto que quando nós queremos estar mais próximos dos seus habitantes, nós temos que fazer um rito, nós temos que invocar, temos que contar com bons médios, etc. e tal. Então, a Umbanda afirma que o orixá está nas duas realidades, tanto na realidade próxima, imanente, quanto na realidade distante, transcendente, né? O orixá para nós está próximo e distante ao mesmo tempo. Vamos passar? É possível nós estarmos próximos. Esse é o último slide, né? Depois disso acabou. Então, só para vocês ficarem mais tranquilos, que já está acabando. E eu falei de proximidade e distância, e nós podemos estar mais próximos ou mais distantes do caboclo, do preto velho, do orixá, do divino. E ao longo da nossa vida espiritual, nós vamos, idealmente, pelo menos, tentando nos aproximar do divino, cada vez mais. Queremos estar cada vez mais próximos do divino. Então eu trouxe um exemplo
do início da fase espiritual de alguém, em que a tua relação com o astral de Umbanda, com o orixá, com o caboclo, com as entidades, com o Exu, etc., é um relacionamento muito distante, muito imperfeito, muito intermitente. Só quando você vai no terreiro, uma vez por semana, é que você tem algum acesso ao divino. Então, esse é um distanciamento máximo, né? E eu peguei um ponto muito conhecido também dos terreiros, em que o eu lírico, aquele que canta o ponto, ele está fazendo perguntas exclamativas. Cadê? Cadê o caboclo? Cadê que eu não vejo? Cadê o caboclo ventania? Cadê o meu mano caçador? Cadê todo esse povo da Ruanda que eu não vejo na minha vida? Só de vez em quando que eu vou no terreiro. Tem gente que nem vai no terreiro, nem vê nunca, né? Azar deles, né? Então, distanciamento máximo. Vamos ver se a gente consegue na cabula cantar esse ponto. Cadê o caboclo ventania que diz que me protege noite e dia? Então isso denota um distanciamento, uma insegurança, um ceticismo, uma fé vacilante nas coisas de Umbanda. Esse é o primeiro nível. Aí você vai indo nos ritos, nas gírias e tal, vai aprendendo, e na tua vida espiritual você chega numa segunda fase, em que você já tem uma proximidade, você já tem alguma proximidade, alguma intimidade com o caboclo, com o preto velho, com o Exu, etc. Você tem. Só que essa relação que você tem ainda é uma relação que não é muito próxima. Para você, o orixá é algo tão colossalmente grande que é como se ele fosse um senhor ou senhora. E não como se ele fosse teu pai ou tua mãe, que vai ser a fase posterior, que nós já vamos ver. Eles são senhores aos quais nós servimos. Nós trabalhamos em nome deles, né? Então existem pontos que têm essa tônica, em que o orixá é algo bem distante, mas que você já tem um relacionamento com ele, que é um relacionamento de serviço, de trabalho. Você trabalha pela Umbanda, você trabalha pelos ideais da Umbanda no mundo. Ou seja, você tem uma devoção servil, né? Você não pode oferecer muito mais do que o seu trabalho para um ser que é tão poderoso, que é tão grande e que está tão distante da tua realidade mais corriqueira. Então nós temos aqui 2 pontos que trazem essa tonalidade. Pai, eu te pedir para você. Não. Eu só diminui o volume porque estava dando... Muito bom. Está dando microfonia. Sim. Então vamos lá. Veja nesse primeiro ponto de Oxalá. Oxalá não é aquele pai que em tantos outros pontos ele é dito pai ou papai, né? Aqui ele é o senhor do mundo. Ele é que governa o mundo. Olha como a figura é de autoridade e não tanto de paternidade ou maternidade espiritual.
E vejam como no final, o que nós pedimos ao Oxalá é que Ele abra os nossos caminhos para quê? Para nós podermos fazer o mínimo em retribuição, que é trabalho. Então essa é a via espiritual do trabalho, do serviço. Vamos lá. É Oxalá quem governa o mundo, só Ele pode governar. Foi Ele quem nos deu a luz, clareou a nossos orixás. Oxalá, 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 abre os caminhos para seus filhos trabalhar. Oxalá, 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 abre os caminhos para seus filhos trabalhar. Vejam como a melodia nos conduz a um sentimento de distância, é um distanciamento até um pouco melancólico, né? Nós sabemos que estamos distantes do divino, embora não tanto, porque já afirmamos que Ele existe, já afirmamos que Ele é o governador do mundo, já reconhecemos que é Ele que pode abrir os nossos caminhos para que nós possamos trabalhar. Então isso denota alguma proximidade, mas essa proximidade é muito pouca ainda. Por isso eu coloquei proximidade mínima. E existe um outro ponto, já no atabaque, no barramento, que é um ponto que, ou de invocação, a gente chama o caboclo, ou de subida, para que o caboclo vá ao nó, né? E tanto numa ocasião quanto em outra, o ponto destaca a distância que existe, uma distância muito grande, entre o terreiro que está no mundo físico e a Aruanda, onde está a mata do caboclo, né? Então diz assim: sua mata é tão alta que ninguém consegue lá. Sua mata é Aruanda, caboclo vem de lá pra cá. Sua mata é tão alta que ninguém consegue lá. Sua mata é Aruanda, caboclo vem de lá pra cá. Sua mata é tão alta que ninguém consegue lá. Sua mata é Aruanda, caboclo vem de lá pra cá. Ô, que caboclo! Vejam, a mata onde vive o caboclo é tão alta, é tão longe, né? Mas ele vem de lá para cá. Então existe alguma relação que justifica essa proximidade mínima. Nas últimas fases da vida espiritual, a gente consegue adquirir muita proximidade, quase uma vida íntima com o divino, que é uma relação devocional, que já não é uma relação de trabalho, de serviço, mas é uma relação de amor mesmo, de amor devocional, né? E aqui Oxalá já não é mais o Senhor do mundo, Ele é o meu Pai. Eu não sou mais um servo de Oxalá, eu sou o filho dele. Vejam como muda. Muito açúcar foi adicionado nessa relação do outro nível para esse. Aqui, inclusive, tem um diminutivo papai. Veja com que intimidade, com que carinho, com que doçura eu me reporto a ele. Não é mais aquela forma melancólica, triste, solene com que cantamos o ponto anterior. Agora é papai Oxalá mandou. Aliás, mandou, tem ainda um resquício de autoridade da fase anterior, mas já é autoridade não do Senhor, é autoridade do Pai, né? É uma autoridade sempre benfazeja, sempre interessada no meu melhor. E Ele não nos manda mais trabalhar. Veja, o verbo que está aqui não é trabalhar, é orar. E orar é o que? É estar em comunicação com o divino, né? Então papai Oxalá mandou orar. O que ele manda é justamente que nós possamos nos relacionar cada vez mais com ele. Essa é a ordem. Esse é o mandamento.
Essa é a injunção, essa é a norma que ele vai fiscalizar, né? E quem ora a Pai Oxalá demanda, ele vai derrubar. Ele é Pai provedor, ele é o Pai que nos defende contra os perigos. Então, o povo diz assim: Papai Oxalá mandou seus filhos orar. Papai Oxalá mandou seus filhos orar. Papai Oxalá, ele vai derrubar. Papai Oxalá, ele vai derrubar. Papai Oxalá mandou seus filhos orar. Papai Oxalá mandou seus filhos orar. Papai Oxalá, ele vai derrubar. Papai Oxalá, ele vai derrubar. Aqui nessa aldeia tem um cavalo ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse braço. Aqui nessa aldeia tem um cavalo ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse braço. Ok, acabou. Então vejam, 2 pontos, eu já tinha falado do Papai Oxalá. Agora, um outro ponto que denota muita proximidade não é mais que o caboclo vem de lá onde ele mora para cá, é aqui. É aqui que ele mora, é aqui no terreiro, é aqui até mais próximo do que no terreiro. Na verdade, no sentido mais profundo das coisas, o caboclo mora dentro do coração de cada um de nós. Ele mora dentro de nós, de tão próximo, de tão íntimo, de tão familiar, né? Vejam que essa ideia é sugerida, e de novo a gramática vai nos ajudar. Aqui tem um advérbio de lugar, aqui, que denota imanência, não transcendência distante. E no último verso, o advérbio aqui é reforçado por um outro advérbio de intensidade mesmo. Quem compôs esse ponto, não sei qual caboclo foi, mas ele quis enfatizar de forma redundante que é aqui que ele mora. É aqui. Aqui mesmo. E casuar é um termo que não é bem traduzido por templo, que é uma coisa mais cerimonial, solene, né? Casuar é até parecido com casa. Eu me relaciono com o caboclo não só uma vez na vida, outra na morte, né? Uma vez por semana, na melhor das hipóteses. Porque o caboclo mora na minha casa, comigo, né? Isso denota muita proximidade, né? Muita proximidade, que é o título dessa terceira fase. Então, acho que é isso, né? Não tem mais. É isso. Eu quis com esses exemplos mostrar como é possível se aprofundar um pouco em coisas que parecem ser, mas não são, um mero pano de fundo, um mero som ambiente das giras, né? Os pontos cantados não são isso. Eles não servem para ser como música de elevador, né? Para ficar um somzinho ambiente, para não ficar no silêncio que poucas pessoas hoje inclusive suportam. Os pontos cantados, eles não servem nem sequer apenas, embora sirvam também para isso, para divertir a gira, ou para deixá-la mais animada, embora seja muito bom que uma gira seja animada e seja alegre. Os pontos cantados são matrizes, são compactados de significado, eles têm muito significado. E esses significados estão à espera, né, da inteligência de vocês para captar esse sentido, para interpretar esse sentido, para perguntar para o seu pai, para a sua mãe de santo, para o seu irmão mais velho, o que significa. Os pontos cantados são doutrina umbandista em estado puro, em estado bruto, porque
Os pontos de raiz, como nós chamamos, eles são compostos não por mim ou por algum ser humano que queira louvar essa entidade ou aquela, mas são compostos pelas entidades e, portanto, tem muita inteligência, tem muito poder por trás dessa composição. Então, nós não temos na Umbanda uma tradição de grandes doutores, teólogos, né, como outras tradições têm. A nossa doutrina está compactada em potência, em germe, em símbolo, nos pontos cantados. É lá que está a doutrina de Umbanda. Né? Pouco se escreveu a respeito de doutrina de Umbanda, de metafísica de Umbanda, de cosmologia de Umbanda. Por quê? Porque poucas pessoas ainda fizeram esse trabalho, que é um trabalho longo, é um trabalho detalhista, que eu procurei fazer com as minhas poucas luzes nesse livro, de decodificar aquilo que está codificado, aquilo que está cifrado simbolicamente, os pontos cantados. Prometi ser breve, não cumpri a promessa, mas então eu vou encerrar aqui, estendendo a todos o nosso axé, a nossa gratidão pelo interesse nessa palestra, num dia de festa, que ser o menos enfadonho possível, porque é o dia de festa e vamos voltar então à festa, que é a festa junina, é a festa que é a Umbanda como um todo. Eu agradeço muito a todos vocês. Saravá.